surgiu em mim a necessidade desse autor tem que ser resgatado. Né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu comecei, eu fiquei muito feliz de saber que o Luiz já tem a obra, né? Eu não esperava isso, a família já está engajada em fazer esse resgate, né? da reedição de obra. Podem contar comigo no caso da digitalização, que eu sei digitalizar hoje com inteligência artificial e digitalização da obra fica muito mais fácil, passar do PDF de Word, já deu uma facilitação muito grande. Como eu tenho já 3 obras, né? A ideia era publicar também, fazer publicações da prosa, porque eu sou um autor mais de prosa, eu pesquiso mais prosa, leio mais prosa. E a intenção era fazer, né, algum resgate da prosa dele. Mas aí, pela facilidade de encontrar, eu encontrei algumas obras poéticas digitalizadas dele, né? Inclusive tem aqui na página virtual da Biblioteca de Leite, no Protofonias, que é a mais conhecida. Então já está digitalizado em Word. Já fiz uma atualização ortográfica, né? Justamente tirando o Inácio Raposo, né? Tirei da Inácio Raposo. Então são Protofonias, Cânticos e a outra que eu estou terminando. Pela França também anexei, que é um poema bem pequeno, né? Já no contexto da Segunda Guerra Mundial. Pela Alemanha não consegui achar. Creio que seja mais ou menos parecido com esse pela França. E tem outras obras, outras poesias esparsas que eu achei, né, nos jornais, procurando a biblioteca digital, jornais da época. Então, eu ia fazer uma pesquisa, eu não sou pesquisador de Inácio Raposo, mas eu ia fazer uma pesquisa, porque eu fiz um projeto de pesquisa, né, para a tese de doutorado, um PG Coach da UFMA, que a proposta era essa, fazer tantas reedições dessas obras, né, e uma discussão tanto da obra teórica, né, como também um levantamento biográfico, né, que se tem muita pouca coisa, né, também nessa questão biográfica. Então, não passei nem na primeira fase, infelizmente não foi bem aceito. Acho que o projeto estava até bom, era uma boa causa, uma pesquisa maranhense, mas só que não fui para frente. Mas isso daí não vai pedir de fazer as reedições, né? A gente se prepara para conseguir fazer as reedições. E hoje eu estou começando o curso de doutorado, né, na UEMA, né, que é o primeiro curso, a primeira turma de doutorado no Maranhão em letras, né, na UEMA, que abriu na UEMA. Então já teve seleção, já são 12 pessoas na turma, 12 doutorandos. Pesquisas de maranhenses tem muito pouco, praticamente só tem a minha, porque o foco é a pesquisa africana, que são muito boas também as pesquisas. E já vai abrir outro seletivo também, agora já, né, com 12 vagas para doutorado e mais umas 15 para mestrado. E o que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer, um programa de pesquisa da Universidade Estadual do Maranhão, o Inácio Raposo poderia estar muito bem sendo abordado nesses projetos de pesquisa, poderia estar entrando para entrar uma dissertação ou uma tese na obra dele. Infelizmente não tem, também procurei se tem algumas referências com relação à academia de pesquisa de Inácio Raposo, tanto em teses, como em dissertações, como em artigos científicos, não se tem nada na academia conhecido, porque tem que passar primeiro por esse processo, né, de reedição, né? Ou seja, já tem a obra reeditada, Vivências de Amor, que pode muito bem virar um projeto de pesquisa, né? Virar uma dissertação, virar uma tese, né? Nessas próximas turmas que vão entrar. Então é isso, a obra já está digitalizada, por conta própria. Eu estou requerendo recursos, né, da Lei Rouanet, mas está sendo muito burocrático, o valor pequeno, né, comparado com o que a Lei Rouanet de alguns artistas, né, que conseguem captar, que são milhões, né, no caso, a primeira aprovação é R$7 mil para fazer essa reedição dessa obra, né, fazer a impressão da obra física, mas até agora eu estou achando muito burocrático, e achando que eu acho que eles vão pegar muito no meu pé, estou pensando até em desistir, né, está sendo tanto burocrático esse processo que eu estou pensando até em desistir, que eu consigo publicar por conta própria. E até o final do ano eu já vou publicar, pelo menos esse volume, uma trilogia, né? Obviamente vou passar os exemplares físicos aqui por Luiz Raposo, vou imprimir algumas para deixar nas bibliotecas públicas, né? Na UEMA, Biblioteca Benedito Leite e na Academia Maranhense Vieiras. Na UFMA eu já tentei doar lá livros para lá, mas nunca consegui muito sucesso não. Então, minhas considerações iniciais eram essas.
gostaria agora que o Pedro, que ocupa a cadeira número 14 da Academia de Alcântara, falasse alguma coisa. E também, Pedro, eu gostaria que você lesse aquela poesia dele, aquele soneto. Você tem teu celular, né? Pois é, só para que as pessoas possam conhecer um pouco da poesia dele. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do senhor Luiz Raposo, a presença aqui do nosso colega Saulo. Queria também aqui agradecer a presença aí do presidente da Federação das Academias de Língua do Maranhão, o senhor César Brito. E agradecer também a presença de todos aqui que estão presentes nesse momento de resgate sobre a obra do Inácio Viveiro Raposo. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu estou apresentando a Academia Alcantarense de Letras, né, onde a Academia foi muito feliz em ter escolhido como patrono o Inácio Viveiro Raposo, um grande intelectual nascido na Alcântara maranhense, dono de uma veia literária muito forte e que variou em vários segmentos da ciência, das artes, da literatura, uma pessoa de alta cultura literária que merece essa homenagem nesse espaço dessa 8ª Feira de Livros de São Luís. E gostaria também aqui, como um alcantarado, né, que é um termo que se chama quando a pessoa não é nascida em Alcântara, né, e falar um pouco sobre essa obra Vingança de Amor, né, que é um resgate histórico que foi feito agora nessa segunda edição do lançamento desse livro, né, que vai contar um romance ambientado na cidade de Alcântara, ao mesmo tempo em que ele faz um resgate da memória oral, né, por meio da memória oral. A gente aqui no presente estamos sabendo o que aconteceu, o que acontecia nas épocas do Império, ali próximo período histórico, próximo do fim da abolição e fim do Império. Por meio do livro Vingança de Amor, nós podemos fazer um resgate, por exemplo, de uma festa católica da Nossa Senhora do Livramento, o festejo Nossa Senhora do Livramento, que infelizmente ficou nas lomas do tempo e está bem documentado na obra Vingança de Amor. Vale a pena conferir, assim como também a lenda do dragão que corta o mar, que corta a Baía de São Marcos, a estética da cidade de Alcântara. Então, essa obra Vingança de Amor, ela é um resgate da memória oral da cidade de Alcântara e também um presente para o povo do Maranhão. Por meio desse livro podemos viajar e conhecer esses romances, essas histórias, a Alcântara antiga, a Alcântara suntuosa, a Alcântara farol do Maranhão, onde os barões, as baronesas e o comércio florescia. E agora eu passo aqui novamente para o Luiz Raposo, que vai continuar. Obrigado. Os aplausos aqui do nosso Pedro. Pedro, eu gostaria só que você lesse a poesia que você tem no seu celular, uma das poesias, um dos poemas, sonetos do Inácio Raposo. São muitos, né, distribuídos em vários livros. Pois é um escritor com alta cultura literária, escreveu romances, poesias, contos, foi ali pelo teatro, então é uma obra extensa. E esse soneto que eu vou recitar agora, ele foi publicado no livro Sonetos Maranhense, né, que se chama Impura. Triste encontrei num mísero vaiado, linda rosa envolvida em negra lã, desprendendo os perfumes que derrama a casta flor de um tímido noivado. Rosa viva de amor, diverte o fado dos que morrem sem fé, perdendo a fama, e a quem voraz o túmulo reclama, na eterna podridão do teu reinado. Tudo na terra é móvel, é contrário, de nada serve o aspecto denodo. Morre a beleza e o mundo é sempre vario. Diviso, ó rosa, em teu suplício todo,
a imagem de uma mulher que em seu fadario morreu perdida a chafurdar no lodo. Eu gosto muito também de outro soneto, que inclusive está nesse foro ver aí, ele chama, intitulou de Encantadora, e que foi composto em 1905, se não me engano. Eu vou ler aqui rapidamente. Flores e corações nos teus fulgores, passando pisas pelas grandes praças, nesse esplendor olímpico de graças, que abala crenças e conquista amores. Feres-me a vista e canto-te os louvores, em pobres rimas, surdamente escassas, quando, através da vida, ao gente passas, deixando mortos corações e flores. Isso foram as primeiras estrofes de 4 versos, como eu falei, faz parte do soneto. Continuando. Flores do coração ressurgem castas, das próprias cinzas dos fatais ardores, bem como a fênix de plumagem pastas. E dizem todos a notar primores: bendita sejas tu, mulher que arrastas com tanta pompa o coração das flores. Ele fez esse soneto em homenagem à mulher, né, numa época que não existia o 8 de março, não é, né, mas ele já fez, ele dedica à mulher. Né. E eu gostaria de chamar a atenção para esse quadro aqui, que está, esse é um quadro a óleo, se encontra exposto no Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Aqui a imagem não está muito boa, né? Perdeu, eu tenho essa imagem em casa com muito mais de nitidez. Ele tinha 32 anos de idade, o quadro, a tela se chama O Poeta e a Rosa, tem uma rosa branca ali do lado dele. Os tinteiros, os livros espalhados, a pena representa o mundo literário então, daquela época. E esse quadro foi pintado por um artista francês chamado Daniel Bérard. Daniel Bérard veio para o Brasil, passou alguns anos e pintou os principais intelectuais da época. E vejam bem como a coisa se encaixa. O Daniel Bérard também vinha influenciado pelos poetas franceses, né? E então, talvez por isso ele tenha como convidado, sabendo que o tio Inácio era um poeta parnasiano, pode ser que ele tenha convidado o tio Inácio para posar para foto. E aqui nessa imagem não aparece, mas lá no canto direito, tanto é que assim, é uma exaltação ao parnasianismo, e tem uma quadra do Leslie de Laconte, que é um dos grandes parnasianos franceses, que é os poemas bárbaros. Está escrito naquele canto direito, só que aqui nessa imagem não aparece, mas está lá na tela original. Tá? Uma das estrofes desse poema Bárbaros, de Leslie de Laconte, foi um grande parnasiano francês. Tá? O Gautier ficou famoso pela frase a arte pela arte. Eles achavam só a arte em si justificava, né? E que não precisava de muito romantismo para enfeitar a arte. Tá? E sobre o livro aqui, Vingança de Amor, que o Pedro se referiu, realmente ele faz um resgate muito valioso sobre Alcântara, mostra Alcântara como era no seu passado. Ele nasce em 1875, Alcântara ainda estava no auge. Então a primeira infância e adolescência ainda assiste a Alcântara, né, em rica. E depois, então, começa a decadência, né, de Alcântara, quando os Estados Unidos preferem comprar o algodão americano, que era plantado lá no Haiti, e todo o algodão que produzia era o Maranhão. Daí o Maranhão se tornava a quarta província mais rica do Brasil. Na época não se chamava Estado, eram províncias, né? Então a primeira era Rio de Janeiro, a segunda Pernambuco, a segunda Bahia, o terceiro Pernambuco e o quarto Maranhão. Daí então todos esses azulejos, toda essa riqueza que o Maranhão tem, foi resultante dessa época que se chamava o ouro branco, que era o algodão, que vinha de onde? Principalmente de Alcântara e de Viana. Tá? 60% da produção era de Alcântara,
30% era de Viana e 20% vinha de Grupo, de Guimarães. Tá? E vinham para cá para São Luís, que aqui que era o povo, e aqui que o algodão era exportado para a Europa. Então, por causa disso, os grandes fazendeiros de algodão, claro, era a época da escravatura, né, de obra escrava. O Maranhão, então, se torna, né, um estado rico, esses azulejos todos vinham da Europa. Os grandes fazendeiros de algodão mandavam os filhos estudar na Europa. Quando eles voltavam com esse cabedal de conhecimentos, daí São Luís do Maranhão ganhava o título de Atenas brasileira. E voltavam esses rapazes todos, a maioria eram homens, né, que as mulheres não era dado o direito de estudar, mas voltavam com esse cabedal de cultura, né, no caso do São Luís e tantos outros. Tá? Então isso explica a história do apogeu do Maranhão, não só porque o dinheiro, gente, a arte ela não prospera sem dinheiro. Então não só as letras como a música, né? João Moana prova nesse acervo dele, ou seja, João Moana, que o Maranhão também foi um grande semente de músicos, e que não foi apenas só nas letras, mas na música também. E aí está o acervo de João Moana para comprovar isso. Então o Maranhão, só lembrando, São Paulo não tinha entrado ainda no cenário econômico nacional, tanto quando se vê os quatro, Rio, Bahia e Pernambuco, Maranhão. São Paulo vai surgir depois com o café. Tá? E qual foi a derrocada do Maranhão? Só tentando falar desse contexto para poder entender a história do Inácio, né? Então, quando a Europa, principalmente a Inglaterra, prefere o algodão, os Estados Unidos não tinham clima para plantar algodão, tinha que se plantar no Haiti, que era a colônia americana. Então, quando a Europa prefere o algodão plantado pelos americanos, que já ia descaroçado, enquanto o nosso ia com caroço e ficava mais próximo, o Haiti ficava mais próximo lá da Europa, então começa a decadência do Maranhão. Então o Maranhão obedece e nunca mais consegue se recuperar, e hoje nós somos considerados o estado mais pobre do país. Tá? Foi uma decadência que vem desde essa época. Se fala das óperas que viu no Teatro Alto Azevedo, né, que apresentavam, né, de toda a riqueza, como as damas e as madames, os vestidos eram lavados nas lavanderias em Paris, eram 3 meses para ir, 3 meses para voltar. Tá? Mas, para você ver, isso tudo você encontra em Aloysio de Azevedo, que faz esse registro impressionante sobre a sociedade maranhense, a sociedade São Luís nessa época. Agora, sim, aí a derrocada final é quando tem a abolição da escravatura. Tá? Já estava sofrendo com a perda do mercado europeu. Quando vem a abolição da escravatura, então o Maranhão afunda mesmo. Né? Bom, então Inácio é criado nesse contexto, como eu falei, com o parnasianismo em alta, então ele se torna esse poeta parnasiano de uma obra muito baixa. Eu conheci um escritor de Itabuna, da Bahia, que ele também se interessava em descobrir o Inácio Raposo. Ele escreveu sobre Catuba Rochocearense, veio lançar um livro aqui em São Luís, é o Luiz Américo. E ele estava querendo escrever sobre Inácio Raposo. Só que ele está fazendo um doutorado nos Estados Unidos e deixou esse projeto para mais tarde. Mas é interessante e triste a gente ver como pessoas de outros estados redescobrem um talento nosso e que nós não damos o devido valor. Tá? Se nós fôssemos falar aqui sobre a obra dele, é muito extensa. Então, um intelectual que era historiador, folclorista, poeta, romancista, então deixou uma vasta obra e está praticamente esquecido aqui no Maranhão. Então, para encerrar, eu vou colocar aqui eu vou tentar. Ontem se fez isso lá no